fique bem tranquilo. Prazos para contratação, para as contratações. Por que não tem tanta celeridade nesses anúncios? Tá aí para vocês, tá? Tá na tela. Até quando o Corinthians pode inscrever reforços? Aqui vai ficar a situação. Pronto, eu acho que agora dá para todo mundo ver direitinho. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é dia 9 de setembro. Tem até segunda-feira. Só que existe uma brecha legislativa. E aí, meu amigo, você tem que buscar a brecha legislativa, certo? O término de inscrições é no dia 9 de setembro. No entanto, no dia 20, você ainda tem a possibilidade, dia 20 do 9, até dia 29, você pode alterar alguns nomes, né, dos atletas que você inscreveu no Campeonato Brasileiro, certo? Então, nessas trocas, você vai conseguir fazer a inserção de jogadores. Esses jogadores podem ter sido contratados nessa janela, na terceira janela, a eterna janela. Então, o Campeonato Brasileiro se permite 8 trocas. 8 trocas. Então, passou dia 9 e acabou a janela? Não. Tem uma outra janela que é a troca de 8 jogadores. Se você os possui, é só colocar ele nessa janela. Então, pronto, meu povo. Dia 20 de setembro dá para colocar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. O que está acontecendo? Na Copa do Brasil, o Corinthians tem até dia 9 de setembro. Por quê? Porque tem o jogo contra o Juventude, tá? Então, contra o Juventude, você poderia inscrever um jogador. Depois do jogo do Juventude, eventualmente o Corinthians se classificando, e eu entendo que vai acontecer a classificação do Corinthians, o Corinthians pode inscrever jogadores entre as fases. Então, até a semifinal, você consegue colocar mais um jogador. Então, para contratar o Carrídio, por exemplo, se for anunciado na segunda-feira, tiver tudo certinho, se inscreve na Copa do Brasil, estaria disponível para o jogo contra o Juventude. Caso contrário, nas outras fases, fechou, um abraço e bênção, certo? Então, precisará o Corinthians se classificar no jogo do Juventude no dia 11, que é uma quarta-feira, e aí resolve a nossa dor de cabeça. Já a Sul-Americana tem a mesma situação, dia 13 de setembro. Podem ser feitas 3 trocas na lista de 50 inscritos nas quartas e semifinais. Então, se você quer jogar contra o Fortaleza, você precisa inscrever o jogador no dia 13, que é uma sexta-feira. Certo? Sexta-feira é a data limite do Corinthians estar à disposição do Carrídio e também do Memphis. Voltou esses dois, até dia 13 jogam contra o Fortaleza lá no Castelão. Ok? Então, dia 13 para jogar contra o Fortaleza. Para jogar semifinais tem que passar do Fortaleza. É outro período. Copa do Brasil, se quer jogar contra o Juventude, agora dia 9. Caso contrário, só nas semifinais. E no Brasileiro, dia 20, você tem a brecha legislativas e aí tudo resolvido. Então, não precisa ter estresse. Fabrício Romano, né? Fabrício Romano está aqui falando sobre a presença do Memphis no jogo da Holanda, né? Países Baixos, etc. O Memphis, vou chamar sempre de Memphis por conta da história dele, presente no dia do jogo da seleção, antes das etapas formais para concluir sua transferência gratuita do Corinthians. Quase lá. Então, evidentemente, o mundo já sabe, o mundo já está repercutindo. Inclusive, tivemos na tarde de hoje, até a busca sobre o técnico holandês, né? Porque aqui temos o Koeman, né? Fala sobre o nível do futebol brasileiro em meio à iminente chegada de Memphis ao Corinthians. Na tarde deste sábado, o atacante Memphis acompanhou a vitória da Holanda sobre a Bósnia por 5-2 pela UEFA Nations League. Após a partida, o ídolo holandês e atual comandante da seleção falou sobre a iminente chegada do jogador ao Corinthians. Em entrevista ao veículo de comunicação NOS da Holanda, o comandante foi questionado se continuará convocando o atacante mesmo com a transferência para o Timão. A pergunta faz referência à situação envolvendo o Bergwijn, né,
que foi vetado de futuras convocações para a Holanda por ter assinado com a Al-Ittihad da Arábia Saudita. Não vou dizer nada sobre isso. Talvez eu tenha que ser um pouco mais cuidadoso quando você vê que o que está sendo dito. Depois que falei sobre a transferência de Ben, percebo que talvez eu precise ter um pouco mais de tato. No entanto, isso exige um pouco de esforço da minha parte. O Brasil está longe, parece ser uma liga forte, mas ainda tenho minhas informações, não tenho muitas informações sobre ela. Memphis conta com uma meta pessoal envolvendo a seleção de seu país. O atacante é o segundo maior artilheiro da história da Holanda, com 46 gols, ficando atrás apenas do Robin van Persie, o lendário centroavante que anotou 50. Está pertinho de chegar à meta e, evidentemente, se ele tivesse dito não venha, aí era preocupante. Como ele teve que ter um tatuzinho ali legal, acho que isso vai ser menos relevante nesse aspecto, né? Tá tudo fechado, gente, pelo amor de Deus, né? Inclusive o nosso presidente, né? Espero que indique que não tenha dúvidas, né? É bom quando o presidente não tem dúvida, né? Augusto Melo abre o jogo sobre Memphis no Corinthians e projeta a data de anúncio, né? Bom, essa é a matéria falando da revista Placar. Acho que foi a Placar, eu acho que ele falou. Não me lembro agora. O Corinthians está muito próximo de fechar a contratação do Memphis como seu novo reforço para a reta final da contratação. Augusto Melo falou pela primeira vez sobre a transação com o holandês e deu detalhes sobre os próximos passos do negócio. Faltam detalhes. Se der tudo certo, anunciamos na segunda ou terça-feira. Depende deles, é questão de contrato. Falta pouco, são detalhes. Tempo de contrato e bases salariais, tudo certo, está tudo pronto, disse o presidente em entrevista para a Placar durante a partida da NFL. Memphis estava livre no mercado desde o final do contrato com o Atlético de Madrid da Espanha, que se encerrou ao final de julho. O jogador tinha propostas de outros mercados, como a Arábia Saudita e México. A diretoria alvinegra se mostrou otimista desde o início da negociação. Bom, é isso. O presidente, obviamente, não pode anunciar nada, né? Porque, pelo amor de Deus, se anunciar antes vai ser Veríssimo 2.0, todo mundo vai matar, né?